Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam mais ainda, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos, e irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Serão primeiros. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aplauda Jesus mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meu amado. E o texto que nós lemos fala da eternidade. Ela é real. E Jesus fazia um alvoroço na terra. Jesus curava, expulsava demônio, curava leproso, conversava com o religioso. Religioso gosta de atrapalhar a caminhada de quem quer ir para o céu, não é verdade? Como que o fariseu gostava? E até os dos nossos dias amam atrapalhar a caminhada de quem quer ir para a vida eterna. Quem quer conhecer os mistérios da eternidade, a vida eterna com Deus. Esse jovem que nós lemos, conhecia a Torá, conhecia os profetas, conhecia a palavra, que para o israelita naquela época, ele era observador da lei, era a Torá, os manuscritos, ele conhecia os profetas, ele observava os mandamentos, mas ele queria saber como poderia chegar à vida eterna, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Já tinha ouvido muitas coisas, não pode tocar no morto, não pode adulterar, tem que guardar a lei, tem que observar os preceitos, mas ele tinha uma questão para resolver na sua alma. A sua alma clamava: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? No seu coração batia o vazio, que Santo Agostinho disse que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Tenho ouvido pessoas falar que eu tenho tudo que eu quero, eu tenho casa, eu tenho moto, eu tenho dinheiro, parece até o Michel Teló, eu tenho casa, eu tenho moto, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que quero, mas eu não tenho paz. Já ouvi isso inúmeras vezes de uma pessoa. É preciso Jesus para ter paz. Pode ter tudo na vida, mas se não tiver Jesus, não have paz. Traduz aí, minha amada sobrinha. No have paz. É o inglês do pastor, né? Lá em Portugal os irmãos traduzem e têm aprendido direitinho o inglês comigo, irmã Eliane. Vou dar uma ligada no WhatsApp para eles traduzirem. Não há paz, meu amado, sem Jesus. Não há paz sem Jesus. E esse jovem com a sua alma sedenta,
ajoelha diante de Cristo e pergunta: que hei eu de fazer para ter a vida eterna? Ele queria ouvir de Jesus, ele precisava de Jesus, e meu amado, somente Jesus pode nos mostrar o caminho da eternidade. Você, eu, nós, quem sabe, todos nós, ou alguns de nós, ou alguns dos nossos amigos já perguntaram, já fizeram essa caminhada, que hei de fazer para ter a vida eterna, para ir para o céu, para não morrer eternamente? Aquele jovem já havia ouvido de tudo, conhecia a lei, tinha sido instruído pelos seus mestres, mas ainda precisava ouvir o verdadeiro mestre. Havia algo que não lhe haviam contado sobre a eternidade, e é isso que Deus quer contar a mim e a você: que a eternidade é coisa de Deus, não é coisa de homem. A eternidade é coisa de Deus, e nenhum daqueles rabinos ensinaram para aquele jovem que a eternidade é coisa de Deus. A eternidade não é coisa de Karl Marx, a eternidade não é coisa de Kierkegaard, a eternidade não é coisa de nenhum filósofo, de nenhum político, de nenhum pastor, sacerdote, bispo, religioso que seja. Eternidade é coisa de Deus. Amém? É simples, mas ninguém havia contado para aquele jovem que a eternidade é algo de Deus. Um dos nomes do Senhor é Pai da eternidade. Isaías disse: Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. A eternidade tem origem em Deus. A eternidade, ela está na mão de Deus. Amém? E o sopro da eternidade está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Aleluia! Aleluia, meu amado! Por isso o homem luta contra a morte, porque Deus nos criou para viver e viver eternamente. Eternidade é coisa de Deus. Aleluia! Aplauda Jesus, porque a eternidade é coisa de Deus. E aquele jovem ainda não havia ouvido esta palavra, que a eternidade é coisa de Deus. E que para chegar lá, é através da mão de Deus. Para você chegar na eternidade e viver a eternidade, é algo que só Deus pode fazer. Aleluia, meu amado! Então desfrute da vida nessa terra, pule, dance, glorifique a Deus, aproveite a tua vida, porque a eternidade te aguarda. E se você tiver Jesus, você vai viver a eternidade com Deus. Aleluia! E os discípulos ficaram admirados, porque aquele jovem, ao ouvir a palavra de Jesus, veio o discernimento que ele estava no caminho errado, que ele tinha ouvido muitas pessoas, que ele tinha um argumento teológico, cultural e religioso dentro dele, que não lhe assegurava a vida eterna. E Jesus veio justamente para nos mostrar o caminho da eternidade. Então, por isso, viva a vida com Deus, amado. Viva a vida para Deus, porque o Pai da eternidade te aguarda de braços abertos. Aleluia! O Pai da eternidade nos espera. O Pai da eternidade nos aguarda. Aguarda a todos. Eu ouvi, um dia conto para os irmãos sobre esse mistério do chamado para a eternidade, porque aqueles que amam a Deus, a sua morte é preciosa. Rabassúria! Se prepare para o encontro com o Pai da eternidade.
E nós vivemos nessa terra, amado, enganados, ludibriados, cheio de ordenanças humanas que não nos levam a refletir no Pai da eternidade, na realidade da eternidade com Deus. Tenho dito a alguns irmãos, a eternidade se conquista pelo sangue de Cristo. Para entrar no céu é através do sangue de Jesus. Você pode pintar a igreja, você pode distribuir folheto, eu também, dizimista, ofertante, amarmos a casa do Pai. É difícil quem não tem Jesus amar, né? Porque quem tem Jesus ama mesmo, né? Mas a pessoa ela pode ser uma religiosa, ou falar assim, né, amado? Porque o religioso não conhece a Deus. Pode ser um religioso que cumpre a ordenança, ele não rouba, ele não mata, ele não adultera, ele não fuma, ele não bebe, ele não embriaga, mas não tem Jesus. Ele gosta de cantar, vem à igreja, mas não tem Jesus. Não conhece o Pai da eternidade. Qual vai ser o destino dele? O inferno. Às vezes a pessoa tem Jesus como Salvador, mas está igual o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ou como Isaías, né? Ai de mim, pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas tem Jesus. O segredo, amado, é Jesus. É se prostrar diante de Jesus, para conhecer o real caminho da eternidade. O que não contaram para aquele jovem é que a eternidade tem um Pai, que é Deus. E Jesus veio para mostrar o caminho que leva a Deus, mostrar o Pai, através do Espírito Santo. O que Deus quer da tua vida e da minha vida, irmão, é esse relacionamento de filho com o Pai. Nós, filhos, nos relacionando com o Pai da eternidade. Amém? Então aquele jovem cheio de confusão na sua mente, vem, se prostra diante de Jesus e pergunta: o que vou eu fazer, Pai? O que vou eu fazer, Jesus? Mestre, bom mestre, para herdar a vida eterna. E Jesus, com amor, carinho, paciência, lhe mostra a verdade oculta e escondida dele. Quantos o aplaudiam? Porque ele guardava a lei, ele era obediente à lei, mas ele não conhecia o Senhor da lei, o Pai da lei. Ele não conhecia o Deus de Abraão, o Deus que deu a lei a Abraão, Isaque, Jacó e a Moisés. E assim foi a caminhada dele. O que não nos falam a respeito da vida eterna é que Jesus traz discernimento. Ele revela o caminho da eternidade. Aquele jovem enganado, irmão, achando que estava no caminho, por observar a lei. Tem gente enganada no nosso mundo, observando a lei, lei do homem. Deus está trabalhando conosco, amado. Sabe por quê? Jesus quer tirar do nosso coração. Eu estou trazendo de uma maneira simples para você entender. As ordenanças dos homens não nos conduzem a uma eternidade feliz, mas a eternidade feliz é aquela quando confessamos Jesus como Salvador, quando o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém? Oh, amado, aí não importa a nossa condição fisiológica e nem física. Aquele jovem, ele era dono de muita riqueza. E o que não havia sido dito para aquele jovem
é que o rico não entra no céu. O céu é lugar de pobre. Aleluia, aplauda Jesus. Céu é lugar de pobre. Bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. A igreja dos nossos dias, ela tem sido ensinada a confiar na riqueza. Não gosta de pobre. Xarabassúria. Tem muita gente que não gosta de pobre. Mas Jesus ama os pobres. Jesus come com os pobres. E dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Não é heresia não, irmã. Nós temos que nos dobrar diante da Bíblia. Amém. Bem-aventurados pobres de espírito. E o que não havia, pode conferir aí, amada. Mateus capítulo 5. O que não tinha sido dito, irmão, para aquele jovem. E assim aquele jovem partiu triste, angustiado, porque Jesus viu a riqueza dentro dele e disse-lhe que o rico não entra no reino dos céus. A pessoa bastarda interiormente, que acha que não precisa de Deus, essa não entra no reino. Não é de dinheiro não, irmão. Não é de salário, não é de ouro e prata que Deus fala. É da riqueza interior. Crente, homem soberbo, rico soberbamente, não vê Deus como a principal fonte de riqueza. Por isso não se quebranta, por isso não entra no reino dos céus. E toda a sua atitude, olha que atitude bonita. Ele veio, se prostrou diante de Jesus. E alguns desligados nos nossos dias iam falar: oh glória a Deus, que o jovem veio e ajoelhou diante de Jesus. Que humildade! Mas com Jesus não há engano, amado. Jesus falou: você tem observado a lei? Vai, vende tudo que você tem, distribui e dá aos pobres, e depois me segue. Não é que Jesus queria, irmão, o ensinamento, não era que Jesus queria exterminar os bens dele, mas Jesus queria lhe mostrar que a maior riqueza é seguir Jesus, para herdar a vida eterna. O prêmio para quem reconhece Jesus como o seu tesouro é a vida eterna. Que Deus nessa noite abençoe o teu coração e o meu também, para que Jesus seja a nossa riqueza. Amém? Que Jesus seja a nossa riqueza. Não vai importar o ambiente que você estiver. Você pode estar junto de pessoa importante. Você pode estar no ambiente mais luxuoso dessa terra. Mas nunca deixe de ver Jesus como o único tesouro da vida. Vale a pena. Você que está entre dois caminhos, não sabe se segue, se firma, se entrega-se a Deus ou não, faça hoje a sua decisão, a sua escolha. O que não contaram para aquele jovem é que para conquistar a vida eterna é preciso fazer de Jesus a sua riqueza. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Xanagassunderai. Você nunca vai esquecer disso. Xarabassúria. Para herdar a vida eterna é reconhecer Jesus como a nossa riqueza. Porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. E isso é obra do Espírito Santo, nos levar a enxergar a Cristo como tesouro da nossa vida.